Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Thalita e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a limpeza dos nossos pincéis e para ter uma melhor conservação deles, como guardar também e como a gente pode higienizar os nossos boleadores depois que eles ficam aí com um acúmulo de tinta de tanto a gente usar eles, né, pra gente ter um material sempre bem conservado. Gente, quem faz geopontilismo, quem trabalha com isso, ou quem faz por hobby já sabe que a gente usa aí alguns pincéis para fazer a nossa mandala. Esse aqui é um deles, o pincel filete da Condor, né? Mas tem outros também que a gente usa para fazer fundo, para fazer algum detalhe. Geralmente a gente usa mais esses daqui mesmo, que são esses compridinhos, né? Que dá para fazer os puxadinhos, que ficam lindos, inclusive. E muita gente não sabe como utilizar o pincel. Primeiro, gente, pincel é um material que tem um valor um pouquinho mais alto para comprar. E se você não conservar ele direito, ele vem a não ser útil mais, tá? Principalmente porque ele acumula muita tinta aqui no finalzinho dele, ou ele acumula tinta mesmo nas cerdas, né? E fica endurecido e você não consegue ter o mesmo resultado com eles. Então, a conservação é muito importante para a gente sempre ter aí um pincel com a qualidade, né, com o efeito desejado na nossa arte, tá? Então, é muito importante você saber utilizar o pincel com a sua tinta. Primeiro, sempre tenha água, tá? Perto de você, quando você for trabalhar com pincéis. Sempre tenha água, de preferência duas, tá? Mas pode ser uma só. Sempre que a gente utilizar o nosso pincel, a gente vai umedecer o pincel na água, vai tirar o excesso com um paninho e aí então vai colocar ele na tinta e fazer o desenho que a gente deseja, tá? Nunca utilizar o seu pincel seco, sem antes umedecer as cerdas, tá? Porque ele vai começar a entrar tinta em lugares que depois você não vai conseguir tirar. Então, é importante que tenha água nas cerdas para trabalhar com essa tinta fluida e não entrar entre as cerdas e não conseguir mais tirar depois que você utilizar. Após utilizarmos os nossos pincéis, na hora, a gente vai precisar ter essa água em mãos pra gente sempre limpar, tá? Então, acabei de usar, não vou usar logo em seguida, já molha na água, faz a higienização primária e tira o seu excesso de tinta, tá? A tinta nunca pode secar aqui nas cerdas, senão bem provável que você vai perder o seu pincel, tá? Seja qual for o tipo de tinta, sempre coloque na água após a utilização, faça a higienização inicial aí, fazendo um movimento. É legal, talvez, às vezes, que tenha alguma textura dentro do seu potinho para fazer esse movimento inicial de tirar a tinta mais grossa que esteja aí no teu pincel. E é legal você não deixar na água, tá? Isso é uma opinião minha com a prática, porque se a gente deixa o nosso pincel aqui dentro, a tendência é ele entortar as cerdas e ficar assim. E aí, na hora que a gente tira da água, ele vai estar assim, tá? O que muita gente gosta, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto que ele conserve assim retinho, do jeito que ele veio, tá bom? Então, eu faço essa primeira higienização aqui, tiro o excesso de tinta e aí eu coloco ele para secar. Ou em pé, aqui no meu tem esse espacinho para secar em pé, mas você pode pôr ele deitadinho em cima de um paninho, tá? Até a próxima vez que você for usar ele. Depois, quando você finalizar tudo que você ia fazer na sua mandala com um pincel, você pega todos os pincéis que você usou e aí você faz uma lavagem mais profunda. Eu aí costumo ir até um tanque ou alguma torneira que eu possa utilizar, coloco num potinho, pode ser esse mesmo que você utilizou, limpo, né? Tiro a água suja e aí coloco água, um pinguinho de detergente neutro, de coco, qual você tiver, só um pinguinho mesmo. É importante colocar um pouquinho de sabão às vezes, para as tintas que ficaram mais adentro aqui das cerdas conseguirem sair, tá? E aí você faz uma lavagem melhor com ele, tá? Você faz assim, você tira, tem até aquelas, eu não vou ter aqui, mas aquelas buchinhas mesmo, as esponjinhas que tem um degrauzinho para você passar. Embaixo da água corrente você pode abrir as cerdas dos seus pincéis até sair toda a tinta que fica acumulada no meio deles, tá?
é essa tinta que vai secar aqui no cantinho e vai endurecendo o teu pincel e fazendo ele perder o formato bonitinho que ele tem. Então, sempre lave bem depois da utilização. Durante a utilização de estar pintando a tua mandala ou qualquer que seja a tua arte, faz a higienização ali no momento, só com água. Depois que finalizou, vai num tanque, põe um pouquinho de sabão, faz um movimento um pouquinho mais brusco, abre aqui as cerdas para tirar e aí você coloca para secar, ou eles em pé, retinho, ou então deitadinhos, todo num paninho, num papelzinho, até eles secarem bem, tá bom? Se eles vierem como essas borrachinhas, né, esse plastiquinho aqui em volta, que geralmente eles vêm, é importante você guardar para eles manterem esse formato. Então, ó, o meu tá úmido aqui, ó, tô até arrumando as cerdas dele. Então, eu venho, coloco aqui, isso vai também ajudar a conservação das minhas cerdas e do formato do pincel. Então, se veio aí no seu pincel essa partezinha aqui de acrílico, né, utilize sempre para melhor conservação do seu pincel, não jogue fora, beleza? Para fazer a higienização dos nossos boleadores, quando a gente está trabalhando com eles, né, e aí tá usando a tinta no momento, a gente sempre mantém do lado um pedacinho de papel, pano, e a gente faz a retirada do excesso. E o que a gente costuma fazer? Guardar nossos boleadores logo em seguida. E aí, eles vão acumulando tinta, tanto aqui no caminho deles, né, quanto aqui no finzinho. Isso pode atrapalhar, inclusive, na hora de fazer o seu pontinho, se tiver muita tinta seca aqui. Então, de semana em semana, de tempos em tempos, aí quando você conseguir, é importante fazer a higienização geral dos seus boleadores, tá? Eu vou usar aqui um pouquinho de sabão de coco, mas pode ser neutro, pode ser qualquer tipo, e água quente. Coloquei no meu potinho aqui. E vou deixar eles de molho aqui um tempinho, até dar uma amolecida aqui nos meus boleadores, tá bom? Depois de um tempo, que ele já ficou aqui de molho na água quente, eu venho com uma buchinha comum, tá? Pode ser qual você tiver aí na tua casa, e faço a higienização deles normal, tá? Com o auxílio aí da buchinha, eu vou passando aqui. E vai saindo tudo, ó. Vem com um paninho limpo, seco. E ó, gente. Ficou limpinho, tá vendo? Vou fazer agora desse lado aqui pra vocês verem. Eu gosto de mostrar nesse transparente. Fica mais fácil. A bucha tava molhada aqui no sabão. Se tiver tinta aqui, ó, você pode limpar aqui também. Tá? E esse, inclusive, saiu com mais facilidade. Dou uma secadinha nele. E já tá prontinho pra guardar. Sequinho, limpinho. Vou pegar um outro aqui, desse estilo. A mesma coisa, tá? Vem com a buchinha pra auxiliar aqui na retirada dos resíduos. Que são esses resíduos mais secos mesmo, que a gente acaba esquecendo, né, de tirar, ou a gente não percebe, que não limpou direitinho. Seco com o meu paninho. E tá praticamente novo. Ficou uma tintinha, agora é a hora de tirar, ó. Aproveitar que ele tá quentinho. E ficou limpinho. Já tô aqui com os meus boleadores limpinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito no canal. Não deixem joinha. E eu agradeço a todos que fazem isso, que se inscreveram, né, que de alguma forma colaboram aí pro crescimento. E eu peço para que vocês se inscrevam, deixem joinha, comentem aqui. É muito importante mesmo para o canal crescer e para eu conseguir trazer mais vídeos aqui para vocês, inclusive. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece, tá bom? É isso que eu peço para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!